Capítulo 906, antes de Marton City. A noite ficou mais escura com o passar do tempo. Quando era meia-noite, os sobreviventes, que treinavam diligentemente, entraram em suas tendas simples e rudes para descansar. Como ainda precisavam viajar no dia seguinte, precisavam reabastecer sua resistência para amanhã após um dia de treinamento rigoroso. A líder da equipe Ana e o líder da equipe Edvard, que estavam patrulhando a área, pareciam ter encontrado uma dificuldade. Depois de conversar entre si, Ana hesitou um pouco e foi até Fei. Ela disse respeitosamente: "Honrada e generosa majestade de Chambord." Fei acenou com a mão e disse com um sorriso: "Apenas fale comigo diretamente. Você não precisa adicionar tantas palavras de louvor. Eu sou apenas o rei dos Chambordianos e somos amigos. Você não precisa falar assim com os amigos." "Sim, Sua Majestade, não, estou aqui para informar você. Se continuarmos com essa velocidade amanhã, chegaremos ao território de Marton City e poderemos ser atacados pela Força de Defesa do Império Anji. Devemos mudar o caminho e evitar esta cidade." "Marton City?" Fei apertou os olhos levemente. Chambord já tinha todas as informações sobre as cidades importantes do antigo Império Alania. Marton City era uma cidade na região norte do antigo Império Alania, e era mais próxima da floresta de fronteira. Era uma cidade próspera para o comércio na fronteira e tinha uma população de cerca de 100.000 pessoas. Depois que os angianos invadiram, eles ocuparam a cidade e estacionaram uma legião de soldados aqui, e era bem guardada. No entanto, ninguém sabia o que estava acontecendo agora dentro de Marton City após o surgimento da energia maligna do inferno. Normalmente, uma catástrofe como o apocalipse zumbi seria mais grave em locais com populações mais densas. Talvez Marton City já fosse um paraíso para criaturas não mortas. Pérola Negra agora pairava cerca de 10.000 metros acima do acampamento. Como estava alto no céu, e as runas semidivinas a ajudavam a alcançar a invisibilidade, as pessoas comuns não podiam vê-la. De fato, Black Piaro estava acompanhando a equipe Fei nos últimos tempos. Por outro lado, Cyclops recebeu ordens de avançar primeiro para detectar a situação. Fei tinha certeza de que em breve receberia informações sobre Marton City. Sem hesitar, Fei tomou a decisão e disse: "Não precisamos contorná-la. Podemos aproveitar esta oportunidade para visitar a cidade. Talvez a energia maligna ainda não tenha atingido Marton City. As altas muralhas da cidade podem ajudar os moradores da cidade a bloquear os zumbis e os animais demoníacos mutantes. Ok, vamos nos preparar para isso." Ana e Edvard trataram as palavras de Fei como comandos inquestionáveis e foram se preparar sem hesitar. Na realidade, Ana e Edvard também queriam dar uma olhada em Marton City. Era uma das grandes cidades do Império Alania. Embora os angianos a tivessem ocupado, ainda havia 1 tonelada de alanianos lá. Eles esperavam que seus colegas dentro da cidade fossem protegidos pelas muralhas da cidade e sobrevivessem até agora. Nada mais aconteceu naquela noite. No segundo dia, muitos sobreviventes alanianos acordaram antes do amanhecer e começaram a praticar e treinar. Quando o sol surgiu acima do horizonte, a equipe fez as malas e avançou lentamente. Eles encontraram mais e mais zumbis e bestas demoníacas mutantes. Foi uma sorte para os sobreviventes alanianos que Fei e os guerreiros de Chambord, como Torres, estivessem com eles, e essas pessoas cuidaram facilmente desses monstros. Caso contrário, embora pessoas como Ana e Edvard tenham experimentado aumentos de forças, elas não poderiam salvar a todos e poderiam ser mortas pelos próprios monstros. Até agora, Fei não tinha visto nenhuma evolução ou avanço nos zumbis. Vendo esses chambordianos matando zumbis como cortando legumes, todos os sobreviventes alanianos pareciam invejosos. Se o Império Alania tivesse guerreiros tão poderosos, não teria sido conquistado por Anji em menos de um mês. Especialmente o rei de Chambord. Seu poder estava em outro nível.
Ninguém o viu fazendo nenhum movimento, mas os zumbis e os poderosos animais demoníacos mutantes foram todos chamuscados e transformados em carvão quando chegaram a 1000 metros dele. Enquanto a equipe continuava viajando para o sul, eles encontraram muitos outros sobreviventes. Ao pôr do sol, a equipe já tinha mais de 100 pessoas. Ainda assim, metade dos membros da equipe era do sexo feminino e havia mais de 10 crianças. Embora o número de pessoas na equipe tenha aumentado, a força de combate da equipe diminuiu. Ana e Edvard tiveram que organizar todos e designar vários rapazes com o dever de ajudar idosos e crianças. Quando o céu escureceu, essa equipe de sobreviventes finalmente chegou a Marton City. De pé em uma colina alta, eles podiam ver a cidade gigante que foi construída ao lado de um rio. As muralhas vermelho escuras da cidade faziam parecer uma fera gigante agachada na planície verde, e as bandeiras do Império Angi tremulavam ao vento. Muitos zumbis cercaram a cidade como a água do mar em torno de uma ilha, e eles gritavam e bateram as mãos nas muralhas da cidade, tentando romper. No entanto, as muralhas da cidade com mais de 20 metros de altura eram algo que os zumbis não podiam superar. Esta cena parece uma de Resident Evil. Faye sentiu que tudo estava se tornando cada vez mais parecido com o filme Resident Evil. Ele se perguntou se havia também uma misteriosa Umbrella Corporation por trás dessa catástrofe, controlando tudo. Seguir em frente e manter a guarda. Como a equipe estava preparada para entrar em Marton City, eles tiveram que fazer isso antes que o céu ficasse escuro. Embora houvesse muitos zumbis, todos estavam no nível mais baixo e não eram nada aos olhos de Faye. Mesmo que ele tivesse que proteger mais de 100 pessoas fracas, não era um desafio para o rei. O grupo de pessoas avançou lentamente. Quando estavam a cerca de 2000 metros de Marton City, os zumbis que cercavam a cidade sentiram algo, e uma fração deles se virou e correu em direção ao grupo enquanto gritava violentamente como se fossem demônios que viram a carne mais deliciosa. Gente, não entre em pânico. Reúna-se, mas não fique lotado. Ana gritou e tentou manter a ordem. Enfrentando tantos zumbis, até ela estava um pouco ansiosa, muito menos os sobreviventes comuns. Portanto, a equipe ficou um pouco confusa. No piscar de olhos, os rebanhos de zumbis se apressaram e envolveram esta pequena equipe de sobreviventes. Mais longe, no muro de defesa norte de Marton City, há mais atividade fora da cidade. Ah! Rápido! Venha e dê uma olhada. O show está começando. Ei, quantos porcos alanianos vão se alimentar dos zumbis dessa vez? Um soldado de Angi que estava dormindo enquanto estava encostado em uma muralha ouviu os barulhos fora da cidade, e ele se virou e olhou para baixo enquanto chamava seus colegas. A emoção não podia ser escondida do rosto dele, e parecia que ele descobriu algo engraçado. TSK, TSK, TSK. Existem alguns deles. Agora que penso nisso, um pouco mais de 1000 porcos alanianos tentaram entrar na cidade, mas todos foram comidos pelos zumbis fora da cidade, certo? Outro soldado riu como uma expressão exultante, e parecia que ele estava assistindo um show. Mas, incluindo os porcos alanianos que foram expulsos da cidade, há pelo menos 3.000 a 4.000 pessoas. Ei, guardar esta cidade é muito chato. Embora não precisemos nos preocupar com a chegada dessas criaturas malignas, só podemos obter entretenimento todos os dias. Ah! Regras antigas. Vamos apostar e ver quanto tempo esses porcos alanianos podem durar. Eu aposto uma moeda de ouro. Menos de 10 minutos. Ah! Desta vez parece haver mais porcos. Aposto 3 moedas de ouro. Mais de 10 minutos. Eu aposto 3 moedas de ouro. Ah! Porcos sujos. Use suas vidas baixas e sangue doce para entreter seus avós angianos. Ah!